em relação a isso, qual que é a opinião? Bom, se a gente está falando de opinião ou opiniões, elas são pessoais. Então, em primeiro lugar, a minha opinião não define a igreja. Eu não sou quem constrói as doutrinas da igreja cristã ou da igreja evangélica, ou nem da minha igreja. Eu só prego o que a Bíblia diz. Segundo uma fundamentação bíblica, a Bíblia fala, por exemplo, sobre tipos de comportamento ou de condutas que nos tiram acesso ao reino dos céus. Não herdarão o reino dos céus. E aí fala, entre várias coisas, a respeito de pessoas que têm uma conduta, um relacionamento sexual, por exemplo, homoafetivo. Mas também fala de idólatras, também fala de mentirosos, também fala de adúlteros. O problema é que, às vezes, a gente se pega em um pecado e a gente não fala sobre todos eles. Segundo a fé cristã, alguém que tem essa escolha sexual, essa conduta sexual, não vai herdar o reino, assim como um homem hétero adúltero também não. Assim como um ladrão hétero também não. Então, eu acho que a gente parou para falar muito sobre uma questão sexual, quando na verdade existe uma conduta de santidade proposta pelo Evangelho. André, eu não concordo. Tá tudo bem. Até porque se você não acredita, por exemplo, em salvação, o que te agride falar que segundo a Bíblia isso aqui não te leva para o céu se você não acredita em céu? Se segundo a Bíblia isso aqui fala a respeito de um mandamento de Deus se você não acredita em Deus? Então, eu tenho visto um desafio que a gente está vivendo hoje, e que eu acho que ele vai só aumentar, talvez em algum momento cesse a gente vá para uma outra agenda, mas o desafio de hoje é, muita gente quer tratar uma questão de respeito e tornar isso um privilégio. Então, por exemplo, André, você precisa respeitar, cara, vai muito além, não é nem sobre respeitar ou não respeitar, não tem a ver comigo, eu não tenho ingerência sobre a vida do outro, eu não tenho domínio sobre a vida do outro, o outro não precisa nem... Cara, você concorda ou não concorda? Você não precisa da minha concordância. Tanto faz. A vida é sua, a escolha é sua. Agora, na igreja que eu lidero, a fé cristã que eu exerço, a doutrina que o evangelho que a gente usa como pauta de vida, fala a respeito de algumas coisas. Então, quando eu falo sobre fundamentos da fé e sobre uma conduta de santidade, isso aqui fere a santidade de Deus segundo a doutrina e a fé cristã. Ponto. Agora, tratar como um privilégio, eu acho complexo. Quando essa agenda começa a tentar interferir, por exemplo, na forma como a gente exerce a nossa fé, isso é complexo. Você não pode mais dizer que isso é pecado. Por quê? Porque eu me sinto constrangido. Complexo. Imagina se em algum momento a gente não puder falar que adultério é pecado, porque alguém que é adúltero se sente ofendido. Se não puder falar mais que roubo é pecado, porque alguém que rouba se sente ofendido. A gente vai falar sobre o quê? Então, esse privilégio a ponto de querer interferir na doutrina religiosa, isso é uma loucura. Cara, eu acho isso uma loucura. Eu acho um abuso e um excesso de força. Quebrar uma série de sistemas de crenças para dar um privilégio para uma classe que você quer, de alguma forma, tornar igualitária. Então imagina, você não pode falar mais sobre homossexualismo, homoafetividade no púlpito da sua igreja. Você é obrigado a fazer um casamento mesmo que você não concorde com aquela conduta. Você é obrigado... Aí a gente excedeu o limite. Na busca por igualdade, a gente começou a se tornar desigual. Por exemplo, eu quero frequentar uma igreja. Não tem problema nenhum. Pode frequentar a igreja? Problema nenhum. Você não vai ser uma liderança dentro da igreja. Entendi. Mas você pode frequentar. Cara, eu tenho pessoas que frequentam a nossa igreja há anos que têm uma relação homoafetiva e não querem abrir mão. Sério? O que eu vou fazer? Eu vou deixar de falar? Eu continuo pregando. Deus é bom, sua misericórdia dura para sempre. Essa era a minha dúvida. Não, sabe qual é o problema, se existe um preconceito, se existe uma... Vilela, o problema é o seguinte, cara. Não, se eu tivesse um preconceito com uma pessoa que tem uma relação homoafetiva, eu também teria que ter um preconceito com alguém que tem uma relação adúltera. Só que o problema é o seguinte, a gente não vê em Jesus um preconceito.